Porque os defeitos, os vícios, né, os nossos desequilíbrios nos enfraquece, nos deixa fraco, com a baixa guarda. E por que isso é importante? Bom, para começar, a gente tem que entender que uma pessoa assim, ela tem um coração dela com sentimento de orgulho, de vaidade, de amor próprio, né? Mas não aquele amor normal, aquele desequilíbrio, que deslustram sempre a mais bela qualidade. Então, essa situação, ela traz algumas enfermidades, porque a nossa mente, ela é responsável pela nossa cura, pelo bem-estar da nossa saúde. Então, quando a gente começa a agir desse jeito, com orgulho, vaidade, né, sentimentos de ódio, a gente começa a ficar doente, né, começa a padecer. Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente fica com tanto ódio que o nosso coração, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema endócrino, né, ele começa a produzir substâncias no nosso corpo que vai nos fazer mal, né, que vai abaixar nosso sistema imunológico e vai deixar algumas células, até se continuarmos persistindo nesses pensamentos, nessas ideias, algumas células podem vir a ficar doentes, né? Então vai escalando e depois a nossa mente, ela começa a ficar perturbada, porque a gente fica no pensamento looping, fica num monopensamento, uma ideia só. E então nossa mente, ela precisa de pensar em outras coisas, de ficar bem, pensar coisas boas. E é assim que a nossa saúde mental, ela vai ficando boa. Quando a gente fica pensando num assunto só, ela começa a ficar doente, nós começamos a sentir raiva, medo. Ou seja, então a pessoa que ela alimenta o ódio, a raiva, né, sentimentos de orgulho, de vaidade, ela vai ficando doente. Depois a própria doença intensifica os pensamentos para que a pessoa continue alimentando aquela enfermidade. Então é por isso que nós temos que ter virtude, né? É por isso que nós temos que ter um conjunto de qualidades essenciais, né? Para a gente sentir bem. Então nós temos que ter um conjunto de qualidades de bem, né? Temos que ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrios, modestos. Essas qualidades sempre vêm com as falhas, que é o que nós precisamos de corrigir para melhorar, né? Então, hoje eu queria falar disso, sobre a virtude, né? Sobre ter virtude. Nós tivemos várias pessoas na nossa história do nosso país, do nosso planeta, virtuosas, né? Pessoas ligadas à Igreja Católica, ao Espiritismo, né? Pessoas ligadas à ciência, que foram pessoas virtuosas e elas nos inspiram. Então nós temos que se apegar a essas pessoas virtuosas que nós conhecemos e se inspirar nela e começar a praticar o que elas faziam, né? Jesus Cristo, por exemplo, ele trouxe bastante ensinamento para nós, né? Para nós podermos seguir evoluindo, né?